Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar através do nosso estudo sobre o livro de Romanos. Já aprendemos muitas coisas, mas chegamos a pode ser, instrução de Paulo sobre justificação pela fé, que significado nós somos declarados justos. Isto acontece para crente no momento da salvação, por receber a justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Mas já disse que mas é um pouco diferente a nossa salvação com comparação dos santos do Velho Testamento. Os judeus tentaram guardar a lei obedecendo por trazer sacrifícios por pecado, mas por sendo obediente com fé, também obras abaixo da lei, elas foram aceitadas, ou por ser aceitas de Deus. Mas também os gentios, mas que não tinham uma palavra, mas outros gentios converteram ao judaísmo, é possível, foi possível. Mas outros gentios que não tinham a palavra de Deus, mas tinham luz de Deus, consciência deles por seguir isto, Deus aceitou aquelas pessoas. Mas nenhuma pessoa podia viver e guardar a lei completamente, ou a consciência, obedecer a consciência completamente, para ser justo perante Deus. Por causa disto, Deus enviou o Filho dele, Jesus Cristo, morreu no nosso lugar, recebendo os nossos pecados. Ele morreu por todos, mas a pessoa que recebe Cristo, recebe esta justiça também. Então, mas os santos do Velho Testamento precisavam de esperar, depois da morte física deles, para a morte de Cristo, para receber o benefício da morte de Cristo na cruz. Mas não para mim. No momento de acreditar em Cristo, eu recebo também a justiça de Deus, justiça perfeita. Então, eles no Velho Testamento não foram justificados perante Deus da mesma maneira em que eu sou justificado. Eles foram justificados no Velho Testamento por fazer obras de fé. Obras que provem a fé deles. Mas, depois da morte física, eles também, já mencionei, esperaram. Não mim. No momento de acreditar em Cristo, eu recebo também as obras de Cristo. A vida perfeita. Eu torno-me Filho de Deus imediatamente, com justificação. A justiça de Deus é imputada a mim. No mesmo momento de acreditar em Cristo, tudo isto acontece. Justificação, propiciação, redenção, reconciliação, no mesmo momento de salvação. É mais importante. Não é um processo, é um nascimento. Eu já nasci de novo. Não? No momento de acreditar, quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. No momento de ouvir a palavra e acreditar em Cristo, João capítulo 5, versículo 24. Este versículo pertence a mim. Eu já recebi Cristo. Passei da morte para a vida, imediatamente. Então, por isso, já participou no culto da igreja pensando que as minhas boas obras vão contribuir para a minha salvação. Mas cuidado, tem que examinar no teu coração, realmente sou salvo ou não, porque por confiar na sua própria obra, isso não é salvação. A sua justiça não é, a tua justiça, desculpa, não é nada. Não é nada. É trapo de imundícia.
É necessário ter a justiça de Deus para ir ao céu depois da morte. Está a entender? Sempre estou a tentar dar-te explicação clara sobre este assunto mais importante. Porque é possível ser enganado, pensando, só ganhar a minha justiça. Porque isto é a mente do homem. Vou fazer o meu melhor para ser aceito de Deus. Não é possível. Então, é necessário entender isto. Vamos continuar com o nosso estudo no meio de Romanos capítulo 4. Se ainda não recebeu Cristo, pode receber agora. Agora mesmo, durante este estudo. Pode dobrar os seus joelhos, ou pelo menos o teu coração perante Deus e orar no banco. Depende de você. Mas é necessário passar da morte para a vida. É necessário. Salvação não é rezar dentro de uma igreja. Não. Não é tentar obedecer os 10 mandamentos. Não é ser batizado. Um descrente que entra, a água vai sair como descrente. Aquele crente vai sair como crente. Aquela água não é mágica. Não. É segundo a tua fé. Em Cristo e a obra dele. Não, vou tentar servir Cristo com força. Não. Isso pode acontecer depois da salvação, mas não é uma parte da salvação. Está a ver? Mais importante. Ok. Vamos entrar em Romanos capítulo 4. Quero começar hoje com versículo número 11. Vou ler versículo 11 e 12. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. Está a falar sobre Abraão. Então, ele recebeu circuncisão, mas antes de receber esta circuncisão de Deus, esta palavra para ser circuncidado, antes disso ele tinha fé. Está a ver, não? Mas a Bíblia está a falar este circuncisão sinal e selo. Vou continuar no meio de 11. Para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que a tivera na incircuncisão. Então, Paulo está a dizer, mas ele recebeu circuncisão antes, depois de ter fé. Então, Paulo está a dizer que a coisa importante é fé. Também Deus vai justificar a incircuncisão pela fé, mas também a circuncisão por fé. Está a ver, não? Mas, então, é muito necessário entender isto. Fé é o assunto mais importante. Os judeus, debaixo da lei, eles podiam guardar todas aquelas leis em forma de obediência, mas sem fé não é nada. Fé e obras foram importantes naqueles judeus do Velho Testamento. Agora, a maneira da salvação para judeu é o mesmo para gentio. É necessário ter fé em Cristo. Mas muitos judeus não querem acreditar em Cristo como Senhor. Tem problema? Sim, porque Cristo agora é o caminho ao céu. Então, é necessário entender isto. Não? Mas vamos considerar versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão. Circuncisão foi dado aos judeus. Não todos, aos judeus. Como sinal, como sinal. Vamos ler primeiramente 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22. A Bíblia diz, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Lembra-te no Velho Testamento, quando Deus chamou Moisés para ir
ao povo de Israel lá em Egito para apresentar o plano dele para libertar Israel, Moisés respondeu dizendo, eles não vão receber minha palavra. Então Deus deu a Moisés sinais para verificar ele era autêntico. O mal tornou leproso por colocar dentro das vestes dele, mas também ele tinha vara na mão, ele lançou no chão, tornou-se serpente, como isto, ele tornou-se esta água para sangue, mas outras coisas que Moisés fez, mas no início foi dado estes sinais para prova. Por quê? Porque os judeus pedem sinal, eles pedem sinal, mas para cristão, esta circuncisão não pertence a mim, não. Vamos ler Gálatas, capítulo 5, mas já limos outra vez, 1 Coríntios, capítulo 7, vamos ler este versículo também, primeiramente. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19, a Bíblia diz, a circuncisão é nada, incircuncisão nada é, mas sim uma observância dos mandamentos de Deus. Então, mas foi dado a Israel para sinal daquele povo, ok? Para mostrar, demonstrar que eles eram um povo de Deus. Povo na carne, povo físico, mas há outro povo também. A igreja agora aqui é um corpo espiritual, mas outra coisa. Gálatas, capítulo 5, vamos ler Gálatas, capítulo 5 também, versículo 6. A Bíblia diz, porque em Cristo, Jesus Cristo, está a falar sobre a igreja, em Jesus Cristo, o corpo dele, em Cristo. A pessoa que em Cristo, nova criatura é, 2 Coríntios 5, versículo 17. Mas Gálatas, capítulo 5, versículo 6, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Está a ver, não? Então, vamos ler também no fim deste livro, capítulo 6, versículo 15, porque em Cristo Jesus, novamente, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. É isto. É muito claro esta Bíblia. Mas não todos, mas é necessário procurar isto. Mas, ser crente, este corta da carne não é nada, mas não corta a carne não é nada. Nova criatura. Em Cristo, um corpo espiritual, não há macho e fêmea. Não há vários tipos de pessoas. Paulo estava a falar, judeu e grego. Não. Em Cristo somos um corpo espiritual. Sim, eu sou homem. Eu tenho diferenças físicas do que mulher, mas isso é nada no corpo. Mas fisicamente sim, temos estas diferenças. Está a ver? A igreja é um corpo espiritual. Então, mas vamos considerar outro sinal. Os judeus pedem sinal. Outros querem falar sobre este dia de sábado. Vamos considerar Neemias, capítulo 9. Antes de Jó e Salmos, Neemias, capítulo 9, versículo 14, a Bíblia diz, e o teu santo sábado, lhes fizeste conhecer. Ele não foi conhecido, não foi liberado antes de Deus dar este sinal aos judeus. Sinal. Os judeus pedem sinal. Vou ler novamente. Neemias, capítulo 9, versículo 14. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. Aquele sábado foi dado a Moisés.
não foi celebrado o dia Dal até Moisés. Isso é uma imaginização dos adventistas do sétimo dia. É isto, ok? Vamos ler Ezequiel, capítulo 20, Ezequiel. Fala sobre este sábado, sinal dos judeus. Ezequiel, capítulo 20, vamos começar versículo 12. A Bíblia diz: e também lhes dei os meus sábados, para que servissem, está a falar com Israel, de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ele está a falar com Israel, deu-lhes este sábado como sinal. Não só isto, vamos ler também versículo 20 e 21. A Bíblia diz: e santificai os meus sábados, e servirá de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os fazer, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir contra eles a minha ira no deserto. No deserto. Mas ele está a falar sobre, não só o sábado, outros estatutos dados a Israel. Está a ver? O sábado foi dado a Israel como sinal. Este sinal não pertence a mim. Paulo, algumas vezes, ele mencionou os mandamentos, mas o nosso mandamento é amar Deus e amar uns como outros, não? Uns aos outros. Sim, isso é a nossa maneira. A Bíblia diz, por fazer isto, estamos a guardar a lei. Mas, por mencionar estes mandamentos que são resumidos em amor, Paulo não mencionou o sábado, ele negou mencionar isto. Por quê? Porque não é uma lei moral, mas foi incluído como esta lei dado a Israel. Também Deus não fez distinção como os judeus, dizendo, mas isso é um mandamento, pode ser mandamento de moralidade, ou mandamento da festa, ou celebração, outra coisa. Mas ele deu tudo como pacote aos judeus. Mas para nós cumprimos a lei por mostrar amor. Vamos mostrar isso. Vamos ler Romanos capítulo 13. Romanos 13. É um sinal dado aos judeus este sábado. Romanos capítulo 13, para mostrar que eles são povo diferente, peculiar, mais diferente pode ser, desculpa, particular pode ser. Então, Romanos capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma, e não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Está a ver? 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. É para nós, não? É simples como isto. Não é necessário me guardar o sábado. Não. Também vai achar, através do Novo Testamento, que eles reuniram-se no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. Pentecostes tem significado 50.
7 semanas, mais um dia depois de cada sábado. Pentecostes significa 50 dias depois do sábado de primícias. Cristo ressuscitando. Não é? Então, mais 7. Mais um. Então, mais um dia também. E 50. Domingo. Outro quer dizer, mas já te vejo. O livro de Atos, eles participaram no templo também. Os judeus, sim. Não Paulo, não os gentios. Cuidado. Sim, cuidado. Porque não é necessário ir ao templo. Vamos ler também 2 Coríntios capítulo 3, já? É fácil entender isto. Não é difícil. Não é difícil. É necessário aceitar a palavra e não uma lei regial, ok? 2 Coríntios capítulo 3, vamos ler versículos 6 a 11. A Bíblia diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, é a lei, e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, a lei, gravado com letras em pedras, veio em glória, da maneira que os filhos de Israel não podiam fitar aos olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, desculpa. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? É muito mais glorioso este ministério do Espírito. Porque, sim, Moisés recebeu uma coisa bonita de Deus, mas não como este amor de Cristo morrendo na cruz. Não é possível comparar isto. Deus morrendo na cruz no meu lugar, eu recebi isto? Sim, é muito bonita. Vamos continuar, versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais esta condenação é a lei. Lembra-te, por ler a lei, uma pessoa vai ser condenada, desculpa. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Está a dizer que aquela lei é transitória. Está a passar. Já foi cumprido em Cristo. Não vamos ler, mas Colossenses capítulo 2 também. A lei foi cumprida em Cristo. Não é necessário me guardar isto. Foi cumprida. A minha justiça pertence a Cristo, a Deus. Por confiar em Cristo, estou a receber esta justiça perfeita. É isto só. É muito simples. Uma pessoa vai responder, é mais simples, não é possível. Mas a Bíblia diz isto. Deus fez isto. Fé pelo ouvir e vir pela palavra. Ele deve procurar entender melhor esta palavra. Penso que é como isto. É como isto. Então, vamos continuar. Outra palavra, selo. Circuncisão foi dado como sinal, mas Romanos capítulo 4, versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça, da fé, quando estava na incircuncisão. Ele já tinha fé, Abraão. Mas depois de ter fé, ele recebeu circuncisão como selo. Para confirmação, por ser isto. Então, mas vou ler. Outros vão dizer que batismo é selo do novo aliança, como circuncisão é selo da velha aliança. Mas batismo não é chamado sinal, não é chamado selo.
é chamado figura, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, mas não sinal, não selo, batismo. Então, outros querem dizer que circuncisão aconteceu depois de uma aliança em que justiça foi recebida como cristão entre a aliança por receber Cristo. Mas isso é verdade, mas o nosso selo não é batismo. Vamos ler Efésios, capítulo 1. O cristão tem selo da fé dele também. E também este selo não é recebido depois da nossa salvação, não. É recebido no mesmo momento da nossa salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Mas no momento de acreditar, eu fui selado pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. A Bíblia diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A segunda vinda dele, dia da redenção. Está a dizer que eu sou guardado até aquele dia. Eu sou selado com o Espírito Santo. Então, estou dentro de Cristo, selado. Não posso escapar. É isto. Por quê? Marco, por fazer muito mal. Eu posso, não quero, mas é possível. Eu sou selado não por causa da minha obra, por causa da obra de Cristo. Está a ver? É como isto. Então, alguns vão dizer que batismo é como a aliança. Então, a família pode batizar bebê para entrar nesta aliança. Isso é a razão. Muitas igrejas têm batismo de bebês. Elas pensam que este batismo tem poder, mas ou pode ser a família, por autorizar bebê a ser batizado, tem poder para este bebê entrar nesta aliança. O que é esta aliança? Mas no Novo Testamento é a morte de Cristo na cruz. É a nossa salvação. Então eles querem dizer que este bebê é salvo por ser batizado. Vou dizer isto. Não vai achar nenhum exemplo da Bíblia, nenhum, de pessoa ser batizado sem ter fé em Cristo. Sempre batismo acontece depois de uma pessoa ter fé em Cristo. A pessoa que não quer deixar a lei religião que batiza bebês, eu vou duvidar da salvação daquela pessoa, porque eles não estão a receber a palavra. Salvação não é batismo. Não, é água. É só isto. Mas não é nenhum exemplo. Paulo, vamos ler 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Vou ler versículo 14. Vou ler 14 a 17. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio. Mas imagine que batismo foi uma parte da salvação. Paulo diria que, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei. Não é possível. 15, desculpa. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar. Está a ver? Batismo não é uma parte da salvação.
Paulo disse: Cristo não enviou-me para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras para que a cruz de Cristo não se faça vã. Paulo diz que quando estou a apresentar o Evangelho, eu não tento usar palavras inteligentes com sabedoria para explicar, porque este plano é simples. Não pertence à sabedoria, mas sabedoria de Deus, sim, mas não sabedoria de homem. Então, ele disse, este plano é apresentar só a morte de Cristo na cruz. No meu lugar, é muito simples como isto, hein? Paulo disse mesmo, por pregar o Evangelho. Isso é a razão que Cristo enviou Paulo, não para batizar, hein? Ok. Então, mas também outros querem dizer que a igreja começou com Paulo. O que está a acontecer aqui? Mas ele está a dizer que este batismo foi feito antes de Paulo. Mas outros querem dizer que o batismo é um selo. Outros grupos querem dizer que o batismo é selo para confirmar a fé. Outros vão dizer, não, batismo é uma coisa passada dos judeus e não pertence a cristão. Eles ensinam que batismo não é necessário, porque eles querem dizer que a igreja começou com Paulo, mas para chegar a esta conclusão é muito necessário negar muitas das palavras que Paulo escreveu, a doutrina para a igreja. Mas eu vou dar-te prova também. Vamos ler Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Paulo está a dar recomendações ou soluções aos outros. Ele está a recomendar isto. Hein? Vamos ler Romanos capítulo 16, versículo 7. Saudai a Andronico e a Júnias, meus parentes, e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo, antes de Paulo. A igreja não podia começar com Paulo porque outros estavam em Cristo antes de Paulo. Ele disse o mesmo aqui. Então, mas este batismo é uma figura feito depois da nossa salvação para mostrar obediência, para mostrar em figura a nossa morte, sepultamento e ressurreição, para andar em novidade da vida. É só isto. Mas é bom, deve ser, segundo a Bíblia, ser feito com água, para ser mergulhado em água. Como sepultamento, não vai colocar pessoa na sepulcro com pouco pó, não, vai cobrir aquele corpo com pó. É como isto, batismo é uma figura. Não estou a andar como Marco, o velho homem, Marco o pecador, mas é possível eu vou pecar. Mas a minha obrigação a Deus é tentar viver com pureza de vida. Eu quero agradar Cristo. Vou andar como um novo homem. É como isto. E a tua anda, como está? Deve considerar isto. Deus quer ser glorificado de ti. Não para ganhar a sua própria justiça, não. Você é nada. Eu também. Mas para glorificar o nosso Senhor. Sim, é isto. Ok. Então, vou concluir estes 2 versículos por dizer isto. Do respeito de Abraão, circuncisão, primeiramente, verificou a bênção espiritual. O que é esta bênção? Ele recebeu justiça de Deus. Que recebeu antes da circuncisão e que é disponível a nós
com salvação. Ele recebeu antes de circuncisão, nós recebemos como a nossa salvação. Esta justiça de Deus na nossa parte. Não? Mas Abraão foi circuncidado, desculpa, como sinal aos judeus, mas verificação da fé que ele tinha antes de circuncisão. Mas também vamos ver que foi dada a promessa futura de terra física. Por fazer isto, Deus estava a confirmar a aliança com Abraão. Várias coisas. Lá em Gênesis capítulo 17. Vamos estudar isto outra vez. Mas ele foi prometido uma terra aos judeus que têm fé abaixo da lei, mas também para a igreja futuro, não agora, para reinar com Cristo durante um milênio. Vai acontecer. Ok, vamos continuar. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 e versículo 13 a 15. A Bíblia diz: porque a promessa, esta promessa a Abraão, de que havia de ser herdeiro do mundo, quase como Noé, não foi feita pela lei a Abraão. Mas esta lei não foi dada a Abraão, foi dada aos filhos dele. Moisés era judeu, mas inicialmente Isaac, também Jacó, também os 12 filhos dele que foram ao Egito, viveram lá 400 anos, eles voltaram, mas foram libertados do Egito para viver lá na terra prometida, depois de estar no deserto 40 anos. Está a ver, hein? Então, estava a falar sobre esta promessa. Herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé, antes de receber a lei. Aquela promessa foi dada inicialmente Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 17. Deus confirmou coisas. Ele deu a Abraão vários detalhes sobre esta promessa. Por ser promessas, não? 16. Desculpa. 14. Porque se os que são da lei são herdeiros, os judeus, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Esta fé não tinha propósito. Se esta justiça, ou desculpa, não só justiça, promessa desta herança veio pela lei. Não só para os judeus. Paulo vai mostrar isto, ele está a demonstrar isto. Porque a lei opera a ira. Por quê? Porque onde não há lei, também não há transgressão. Por dar a lei, estava a mostrar a desobediência daquele povo. Israel, hein? Mas para nós também, mas foi dado aos judeus. Foi a palavra deles que eles foram dados para guardar. Então, herdeiro do mundo, a Bíblia diz em Romanos 4, versículo 13, herdeiro do mundo através de Jesus Cristo. Esta promessa foi feita em Gênesis capítulo 17, versículo 8. Vamos ler isto. Hein? Gênesis capítulo 17 e versículo 8, a Bíblia diz: e te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Então, está a falar especificamente aqui sobre esta terra de Canaã, mas outras vezes também. Vamos ler outras vezes. Jeremias capítulo 30, por exemplo. Jeremias capítulo 30 e vou ler versículo 3.
Bíblia diz: porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel, e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirá. Ok, mas isto aconteceu pouco depois disto, mas vai não só acontecer na história depois da volta deles de catividade, por isso cativeiro de Babilônia, mas vai acontecer no futuro também. Vai acontecer no futuro. Vamos ler outra passagem, Salmo, capítulo 105. 105 e versículo 8, a Bíblia diz: lembrou-se da tua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaac, e confirmou o mesmo a Jacó por lei, e a Israel por aliança eterna. Aliança eterna, está a ver? Hein? Dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Então, esta terra de Canaã foi dado como promessa eterna para os judeus. Vai ser cumprida esta promessa através de Cristo. Ele vai voltar como rei naquela terra, mas também ele vai reinar sobre todo o mundo. Então, como isto vai acontecer aí, é difícil dizer exatamente. Mas ele vai reinar sobre o mundo durante o milênio. Isso é um pouco fácil de entender, mas além do milênio, a Bíblia fala sobre nova terra, novo céu, novo Jerusalém também. Este novo Jerusalém é a igreja. Então, vamos ler. Simplesmente vou mostrar isto a ti. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 e versículo 31 e 32, a Bíblia diz: por isso deixarei o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e será a dois numa carne. Está a falar sobre casamento. Mas, 32, grande é este mistério. Mistério, uma coisa desconhecida. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Cristo é o esposo, a igreja é a esposa. Vamos ser casados depois de sair desta terra. Vai acontecer lá no céu com Ele. Vamos voltar à terra com Ele. Mas, casados. Como isto, vamos ler também no fim de Apocalipse, capítulo 21. Vou ler versículo 1 e 2. A Bíblia diz: e vi um novo céu e uma nova terra. Já mencionei isto, hein? Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Este novo Jerusalém também, mas adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. É a igreja. Vamos ler versículo 9 e 10 também. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. A mulher, o Cordeiro é Cristo. Hein? E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Este novo Jerusalém é a esposa, é a igreja. Então, a nova terra vai pertencer aos judeus. Por dizer gentios, não sou bem claro do respeito deste assunto, porque há passagens lá em Deuteronômio, outro estudo, hein? Não vou entrar nisto agora, porque
eu quero estudar mais. Mas há passagens lá que dizem que Deus vai dividir o céu para os gentios. Então, pelo menos a nova terra pertence aos judeus, não sei gentios exatamente. Também a Nova Jerusalém, a igreja. Mas este gentio pode ser o céu. Não sei exatamente, mas vamos continuar para... Sim. Eu não vou tentar dar-te tudo quando eu não tenho entendimento bem, hein? Mas vou continuar a estudar este assunto. Por também, hein? Ok, então, mas vamos continuar. Porque não há lei, mas vamos ler Romanos capítulo 4, desculpa. Romanos capítulo 4, versículo 15. A Bíblia diz, porque a lei opera ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Sem lei não há transgressão. Então, já estudamos sobre bebês, já? Mas este versículo confirma que eles não são culpados. Outros também que têm deficiência, mas devemos tentar cuidadosamente para alcançar estes. É difícil, algumas vezes, saber bem esta pessoa tem entendimento suficiente para confiar em Cristo ou não. Deus vai fazer o que é justo. Já falamos sobre isto. Mas esses bebês, eles não têm entendimento de entender o pecado. Também outros humanos com mais idade que não têm boa mente ou outra fraqueza de entender coisas. Por isso Deus vai ter graça. Mas devemos tentar alcançar todos para Cristo. Devemos tentar isto. Vamos continuar. Hein? Romanos capítulo 4, versículo 16. A Bíblia diz, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que estamos a falar sobre isto. Hein? Fé é a coisa mais importante. 17, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituiu, perante aquele no qual creio, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, mas versículo 16, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente aqui da lei, com fé, mas também aqui é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Então, mas incluir Paulo e Romanos. Já falamos sobre isto na outra lição, mas é chamado pai da fé. Mas ali era pai físico de Israel também. Tiago falou sobre isto. Mas Paulo diz que ele é pai da fé. Mas ele está a confirmar as coisas já escritas em versículo 11 a 15. Então, mas também pai de muitas nações. Sim, versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituiu, ok? Mas Isaac tornou-se através de Jacó, 12 filhos dele, nação de Israel. Mas também outro filho de Isaac, Esau, ele tornou-se em muitos países também nações. Mas também a igreja, vamos ler 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 9. Mas vós sois a geração eleita. Está a falar sobre a igreja aqui. Geração eleita. O sacerdócio real. A nação santa. A igreja é nação.
Mas não através de Isaac, de semente física, mas pode ser de Cristo, mas pela fé, mas nação santa. A igreja é chamada nação, então outro nação também. Várias nações veio de Isaac, ok? Mas também vamos considerar Romanos capítulo 4, vou continuar um pouco rapidamente com estes versículos, mas está a falar sobre este assunto do Velho Testamento. Deus deu promessa a Abraão, mas ele tinha muita fé em Gênesis capítulo 15 para acreditar nesta palavra. Então, ele ficou mais velho. Ele tentou resolver este assunto de querer filho por ter outra mulher, Agar, de Egito, segundo o desejo da esposa dele, Sarai, mas Sarai, antes de Gênesis capítulo 17. Mas o problema, quando nós tentamos resolver os nossos problemas sem confiar em Deus, sem dar a Deus a oportunidade de resolver os nossos assuntos. Com a nossa força, o nosso entendimento, nosso talento, tentamos resolver os nossos assuntos. Não estou a falar sobre as nossas responsabilidades, mas quando temos circunstância que nós não podemos resolver sozinhos, mas tentamos com toda a nossa força sem confiar em Deus. Deus é chefe. Ele pode resolver qualquer assunto, segundo a vontade dele. No meu país, muitos pastores, pregadores, no início do país, sofreram na prisão por pregar a palavra. Paulo também. Mas ele foi inocente. Mas ele disse que, em qualquer circunstância, eu sou contente. Ele disse o mesmo. Então, devemos tentar estar como Paulo, ou ser como Paulo. Hein? Mas, Abraão recebeu a promessa de Deus do filho. Então, ele ainda não recebeu o filho da esposa, Sarai. Então, ele estava a tentar organizar este assunto com outra mulher. Mas Deus queria cumprir este assunto com Sarai. Então, vamos ler 18, Romanos capítulo 4, 18 a 22, que fala sobre este assunto. O qual é a esperança, creio contra a esperança. Mas ele não tinha razão para esperar, mas ele confiou na palavra, Abraão. Mas a fé dele foi mais forte em Gênesis capítulo 15. Porque depois de ouvir em Gênesis capítulo 17, Abraão já foi velho, mas também Sarai. Ele pensava que a minha carne não tem força suficiente para gerar filhos. A resposta dele, por receber esta palavra de Deus, a resposta primeira era rir. Este é o significado do nome do filho dele, Isaac. Isaac tem significado rir. Então, Abraão, por ouvir esta promessa de Deus, ele riu. Faltando em fé pouco também, mas é um pouco interessante. No Novo Testamento, muitas vezes, não vai achar as fraquezas dos crentes do Velho Testamento. Eles são apresentados como grandes homens de fé, mas realmente, durante o tempo difícil, eles tinham dúvidas. Abraão também. Ele pediu Deus, ele não pensava que foi possível cumprir esta promessa. Ele pediu Deus para abençoar Ismael. Deus respondeu dizendo, vou. Mas não foi a semente prometida. Foi Isaac, a semente da fé, a promessa da fé. 18. O qual é a esperança, creio, contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. 19. E não enfraquecendo na fé, mas está a dar-nos
entendimento de Abraão, mas com pouco acuracia, mas não como a fé dele não foi muito forte, ele riu também, foi fraco, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sará. Ele já passou o tempo de gerar filhos no ventre de Sará. 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele tinha fé, e estando certíssimo, mas por ser no fim, sim, ele acreditou neste promessa. É como nós. A nossa fé pode ser mais forte. Fé pelo ouvir e ouvir pela palavra. Devemos ficar nesta palavra. A tua fé vai acrescentar. 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Então, ele recebeu justiça por acreditar em Deus, com graça também, e nós também. Sem graça não podemos crescer em Cristo. Ok, mas versículo 22, assim isso lhe foi também imputado. O que é isso? É justiça. Justiça, não a sua própria justiça, mas justiça dada de Deus. É isto. Não é a fé de Abraão. Não. Isso, em versículo 22, é a justiça. Justiça dada de Deus. Então, mas vou mencionar só isto: a tua própria força, o teu próprio poder e a inteligência, a tua própria inteligência não combinam com fé. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 10, a Bíblia, Paulo disse: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Paulo disse o mesmo: eu sou forte na fraqueza. Quando eu não tenho nenhuma oportunidade de salvar este assunto, estou forte em Cristo, porque sei que Ele pode fazer isto. Paulo está a dizer isto. Mas é como este Abraão em Romanos, capítulo 4, versículo 17. Creio a saber Deus, o qual vivifica os mortos. Mas este Abraão, ele já passou, mas Sará já passou idade para gerar filhos. Mas com Deus, tudo é possível. Abraão, ele acreditou isto. No fim, ele disse: isto é a palavra, vou confiar na palavra, vou fazer isto. Sim, aconteceu como isto. Romanos capítulo 4, vamos acabar este capítulo. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, não só para Abraão, mas para nós também, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Esta frase, esta expressão tomado em conta é imputação. E o crente recebe a justiça de Deus no mesmo momento de acreditar em Jesus. Já falamos sobre isto várias vezes. A nossa salvação é como um pacote com várias outras coisas. Justificação, imputação da justiça de Deus, a redenção, a propiciação, reconciliação, adoção, todas estas coisas. Um pacote, Mas justificação, tendo a justificação de Deus, nós somos imediatamente declarados justos e salvos. Por receber Cristo, recebe também, no mesmo momento, a declaração: Ele é justo. Mas não Abraão.
Hebreus capítulo 10, versículo 4. O sangue de animais não podia tirar o pecado. Mas o que é Cristo, segundo João capítulo 1, versículo 29? O Cordeiro de Deus. Por receber Cristo, está a receber este pagamento, o sangue precioso dele, que pode tirar todo o teu pecado para apresentar-se perfeito perante Deus. Isso é a nossa mensagem. Espero que vai descansar em Cristo. Não é? É necessário ter Cristo como teu Salvador para fazer isto. Espero que já tomou esta decisão. Até a nossa próxima vez. Vamos falar. Muito obrigado.